Amor e sexo. Interrogante. Sou casado, com vários filhos. Vivi um tanto dissipadamente, em busca do prazer, mas também de maneira relativamente civilizada, e fui bem sucedido financeiramente. Mas agora, já na meia-idade, sinto-me preocupado, não só em relação à minha família, mas também em relação à maneira como as coisas estão indo no mundo. Não sou dado a brutalidades ou sentimentos violentos e sempre considerei o perdão e a compaixão as coisas mais importantes da vida. Sem elas, o homem se torna subhumano. Assim, se o permitis, desejo perguntar-vos o que é o amor. Existe realmente essa coisa? A compaixão deve fazer parte dele, mas sempre senti que o amor deve ser uma coisa muito mais vasta. E se pudéssemos explorá-lo juntos? Talvez eu pudesse tornar minha vida mais digna de ser vivida, antes de ser tarde demais. Vim, na verdade, com o fim de perguntar-vos: que é o amor? Krishnamurti, antes de entrarmos nesta matéria, deve ficar-nos bem claro que a palavra não é a coisa. A descrição não é a coisa descrita. Porque não há explicação, por mais extensa, por mais sutil e hábil que seja, que possa abrir o coração à imensidade do amor. Isso precisa ser compreendido, para não nos atermos apenas às palavras. As palavras são úteis para a comunicação, mas, ao falarmos sobre uma coisa que é essencialmente não verbal, devemos estabelecer entre nós um estado de comunhão, de modo que ambos sintamos e percebamos a mesma coisa ao mesmo tempo, com a plenitude da mente e do coração. Do contrário, estaremos apenas brincando com palavras, como considerarmos essa coisa realmente tão sutil que não pode ser alcançada pela mente. Temos de caminhar com certa cautela. Não devemos, primeiramente, ver o que ela não é, pois assim talvez tenhamos a possibilidade de ver o que ela é. Pela negação, pode-se chegar ao positivo, mas tratamos meramente de perseguir o positivo, seremos levados a suposições e conclusões que são fatores de divisão. Estais perguntando o que é o amor. Estamos dizendo que poderemos encontrá-lo quando soubermos o que ele não é? Qualquer coisa produtiva de divisão, separação não é amor, porque na divisão há conflito, luta e brutalidade. Interrogante. Que quereis dizer com isto? Divisão e separação que causam luta. Krishnamurti. O pensamento, por sua própria natureza, é divisório. É o pensamento que busca o prazer e o conserva. É o pensamento que cultiva o desejo. Interrogante. Podeis dizer mais alguma coisa sobre o desejo? Krishnamurti. Vemos uma casa, temos a sensação de que é bela. E vem então o desejo de possuí-la e dela usufruir prazer. Então nos esforçamos por adquiri-la. Tudo isso constitui o centro, e esse centro é a causa da divisão. Esse centro é o sentimento da existência de um eu, portanto, a causa da divisão, porque esse mesmo sentimento do eu é o sentimento de separação. Ele tem sido chamado ego e por outros nomes toda a espécie, eu inferior, em oposição à ideia de um eu superior. Mas não há necessidade de complicações a esse respeito, pois se trata de uma coisa muito simples, onde há o centro, que é o sentimento do eu, o qual, com suas atividades, se isola a si próprio, há divisão e resistência, e tudo isso é processo do pensamento. Assim, quando perguntais o que é amor, deveis saber que ele não faz parte desse centro. O amor não é prazer e dor, não é ódio nem violência em qualquer forma. Interrogante. Portanto, nesse amor a que vos referis, não pode haver sexo, já que não pode haver desejo? Krishnamurti, por favor, não tireis nenhuma conclusão. Não estamos investigando, explorando. Qualquer conclusão ou suposição impede o aprofundar da investigação.
Para responder a essa pergunta, temos também de considerar a energia do pensamento. O pensamento, como dizemos, sustenta o prazer, pensando naquilo que proporcionou o prazer, cultivando a imagem, a representação dessa coisa. O pensamento engendra o prazer. O pensar no ato sexual gera a luxúria, coisa muito diferente do ato sexual. O que interessa à maioria das pessoas é a paixão da luxúria, o desejar antes e depois do ato sexual. É luxúria e ansiar é pensamento. Pensamento não é amor. Interrogante. Pode haver ato sexual se não houver esse desejo nutrido pelo pensamento? Krishnamurti. Isso tendes de descobrir por vós mesmo. O sexo tem um papel importantíssimo em nossa vida, por ser talvez a única experiência profunda e direta que temos. Intelectual e emocionalmente, ajustamos-nos, imitamos, seguimos, obedecemos. Há dor e atrito em todas as nossas relações, exceto no ato sexual, sendo esse ato tão diferente e tão belo, torna-se uma paixão e, por conseguinte, uma nova servidão. Essa servidão é a imperiosa necessidade que temos de sua continuação. Mais uma vez, a ação do centro divisor. Vemo-nos de tal maneira cercado de restrições intelectualmente na família, na comunidade, pela moralidade social, pelas sanções religiosas, que só nos resta esta única relação em que há liberdade e intensidade. Daí o lhe darmos tão extraordinária importância. Mas se houvesse liberdade em todos os sentidos, o sexo não seria aquela paixão nem o imenso problema que é hoje. Tornámo-lo um problema porque não podemos saciar-nos dele, ou porque nos sentimos culpados se nos saciamos, ou porque, saciando-nos, infringimos as regras estabelecidas pela sociedade. E a sociedade velha, que chama a sociedade nova licenciosa, porque na nova sociedade o sexo faz parte da vida, libertando-se a mente da servidão, da imitação, da autoridade, do ajustamento e das prescrições religiosas, o sexo terá seu justo lugar e não será uma paixão insaciável. Daí se vê que a liberdade é essencial ao amor. Não a liberdade da revolta, a liberdade de fazermos o que nos apraz ou de cedermos, aberto ou secretamente, aos nossos desejos. Porém, a liberdade que vem com a compreensão integral da estrutura e natureza do centro. A liberdade é então amor. Interrogante. Essa liberdade não é licenciosidade? Krishnamurti. Não, licenciosidade é servidão. Amor não é ódio, nem ciúme, nem ambição, nem espírito de competição com o concomitante medo ao fracasso. Não é amor divino nem amor humano, que significa também divisão. O amor é de um só ou da multidão. Havendo amor, ele é possível e impessoal, com e sem objeto. Ele é como o perfume de uma flor que pode ser aspirado por um só ou por todos. O que tem verdadeira importância é o perfume e não a quem ele pertence. Interrogante. Onde entra nisso o perdão? Krishnamurti. Quando há amor, não pode haver perdão. O perdão só vem depois de termos acumulado rancor. Perdoar é ressentimento. Onde não há ferida, não há necessidade de cura. É a desatenção que gera o ressentimento e o ódio. E, ao tornar-nos cônscios deles, perdoamos. O perdoar fomenta a divisão. Se tendes consciência de que estáis perdoando, estáis pecando. Se estáis cônscio de que sois tolerante, sois intolerante. Quando estáis cônscio de que vos achais em silêncio, não há silêncio. Quando deliberadamente vos propondes a amar, sois violento. Enquanto houver um observador a dizer eu sou ou eu não sou, o amor não pode existir. Interrogante. Que lugar cabe ao medo no amor? Krishnamurti. Como podeis fazer tal pergunta? Onde existe um, o outro não existe. Quando existe amor, podeis fazer o que quiseres. Percepção. Interrogante.
Empregais diferentes palavras para designar a percepção. Dizeis às vezes percepção, mas também observar, ver, compreender, estar cônscio de. Suponho que dais a todas estas palavras a mesma significação. Ver claramente, completamente, totalmente. Pode-se ver uma coisa totalmente? Não me refiro às coisas físicas ou técnicas, mas psicologicamente. Pode-se perceber ou compreender uma coisa totalmente? Não fica sempre alguma coisa escondida, de modo que só vemos parcialmente? Grato vos seria se examinasseis esta matéria um tanto extensamente. Esta questão me parece importante porque talvez nos abra uma porta que poderá revelar-nos muitas coisas na vida. Se eu pudesse compreender-me totalmente, talvez ficassem resolvidos todos os meus problemas e eu me tornasse um ente humano superior e feliz. Quando falo a esse respeito, fico bastante entusiasmado ante a possibilidade de ultrapassar o meu pequeno mundo, com seus problemas e agonias. Assim que entendeis por perceber, ver, pode uma pessoa ver a si própria completamente? Krishnamurti. Sempre olhamos as coisas parcialmente. Isso, em primeiro lugar, porque somos desatentos e, em segundo lugar, porque olhamos as coisas com preconceitos, com imagens verbais e psicológicas daquilo que vemos. Por isso, nunca vemos coisa alguma completamente. Mesmo observar a natureza objetivamente é difícil. Olhar uma flor sem imagem alguma, sem nenhum conhecimento de botânica, observá-la simplesmente, é bem difícil. Porque nossa mente está a vaguear, desinteressada. E mesmo quando interessada, ela olha a flor com certas apreciações e descrições verbais que parecem dar ao observador a impressão de que realmente a olhou. Olhar deliberadamente não é olhar. Assim, nunca olhamos realmente a flor. Olhámo-la através da imagem. Talvez seja relativamente fácil olharmos uma coisa que não nos toca profundamente, como, por exemplo, quando assistimos a um filme que momentaneamente nos agita as emoções e logo o esquecemos. Mas o observarmos a nós mesmos sem a imagem, que é passado, que é experiência e conhecimentos acumulados, é uma coisa que muito raramente acontece. Temos uma imagem acerca de nós mesmos. Pensamos que devíamos ser isto e não aquilo. Formamos a ideia prévia de nós mesmos e através dela nos olhamos. Pensamos que somos nobres ou ignóbeis e o vermos o que realmente somos nos deprime ou assusta. Não podemos, pois, olhar a nós mesmos e quando fazemos essa observação é parcial. E o que é parcial ou incompleto não traz compreensão. Só quando somos capazes de olhar-nos totalmente, existe a possibilidade de nos livrarmos daquilo que observamos. Nossa percepção não se verifica apenas com os olhos, com os sentidos, mas também com a mente. E, é óbvio, nossa mente está sobremodo condicionada. Por conseguinte, a percepção intelectual é apenas percepção parcial e, todavia, o perceber com o intelecto parece satisfazer a maioria de nós e pensamos compreender. Uma compreensão fragmentária é a coisa mais perigosa e destrutiva que há. É isso, exatamente, o que está sucedendo ao mundo inteiro. O político, o sacerdote, o homem de negócios, o técnico, o próprio artista, todos só veem parcialmente. Por conseguinte, são eles realmente indivíduos sobremodo destrutivos. Como representam um papel muito importante no mundo, o seu percebimento parcial se torna a norma e nesta armadilha fica o homem aprisionado. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, o sacerdote, o político, o negociante, o artista e muitas outras entidades fragmentárias. E cada um de nós é também o campo de batalha de todas essas opiniões e julgamentos antagónicos. Interrogante. Vejo claramente. Estamos empregando a palavra vejo intelectualmente, é inegável. Krishnamurti. Se vedes isso totalmente e não intelectualmente, verbalmente ou emocionalmente, então agireis e vivereis uma vida inteiramente diferente. Quando se vos depara um perigoso precipício ou um animal feroz, não há compreensão parcial ou ação parcial.
à ação completa. Interrogante. Mas não temos de enfrentar crises tão perigosas a cada momento de nossa vida. Krishnamurti, estamos a todas as horas em presença dessas crises perigosas. Vós vos acostumastes com elas ou a elas vos tornastes indiferente ou passais a outros o encargo de resolver os vossos problemas. Perdão. E esses outros são igualmente cegos e condicionados. Interrogante. Mas como posso estar cônscio dessas crises a todas as horas? E por que dizeis que há crise a cada hora? Krishnamurti, a totalidade da vida está em cada momento. Cada momento é um desafio. E reagir inadequadamente a esse desafio é uma crise no viver. Não queremos ver que esses desafios são crises e fechamos os olhos para evitá-los, de modo que nos tornamos mais cegos e a crise maior ainda. Interrogante, mas como posso perceber totalmente? Começo a compreender que só posso ver parcialmente e começo também a compreender a importância de observar a mim mesmo e ao mundo com um percebimento completo. Mas tanta coisa se passa dentro de mim que é difícil decidir para qual delas olhar. Minha mente é como uma grande jaula cheia de macacos irrequietos. Krishnamurti. Se virdes totalmente um só movimento, nessa totalidade estarão contidos todos os outros movimentos. Se compreenderdes completamente um só problema, compreendereis todos os problemas humanos, porque todos estão relacionados entre si. A questão, pois, é esta. Podemos compreender ou perceber ou ver um problema tão completamente com a própria compreensão dele, tenhamos compreendido todos os outros? Esse problema deve ser visto no momento em que se apresenta e não antes ou depois, como memória ou como exemplo. De nada serve, digamos, examinarmos agora a cólera ou o medo. O certo é observá-los quando surgem. A percepção é instantânea. Ou compreendeis uma coisa de imediato, ou não a compreendeis absolutamente. O ver, o ouvir, o compreender são instantâneos. O escutar e o olhar têm duração. Interrogante. Meu problema tem continuidade. Perdura num espaço de tempo. Dizeis que o ver é instantâneo e, por conseguinte, fora do tempo. Que é que dá ao ciúme outro hábito ou problema duração? Krishnamurti. Não têm todos eles continuidade porque não os olhastes com sensibilidade, percebimento sem escolha, inteligência. Vós os olhastes parcialmente e, portanto, os deixastes durar. E, além disso, o querer deslivrar-vos dele é outro problema com duração. A incapacidade de enfrentar uma certa coisa faz dela um problema com duração, insufla-lhe a vida. Interrogante. Mas como posso vê-lo em sua totalidade, num instante? Como compreendê-lo de maneira que ele nunca mais volte? Krishnamurti. A que estáis dando mais importância ao nunca mais ou à compreensão? Se o que tem importância é o nunca mais, isso significa que desejais fugir dele permanentemente, criando-se assim mais um problema. Temos, portanto, de perguntar só uma coisa. Como ver o problema de maneira tão completa que dele fiquemos livres? A percepção só se torna possível no silêncio e não numa mente cheia de barulho. Esse barulho pode ser o desejo de nos livrarmos do problema, de vencê-lo, de fugir-lhe, de reprimi-lo ou de achar para ele um substituto. Só a mente silenciosa pode ver. Interrogante. Como posso ter uma mente silenciosa? Krishnamurti. Não estáis percebendo a verdade que só a mente silenciosa pode ver. Não há questão de como conseguir uma mente silenciosa. A verdade é que a mente deve estar em silêncio e o ver essa liberdade liberta a mente do barulho. A percepção que é a inteligência está então em ação e não a ideia de que deveis estar em silêncio para ver. A ideia também pode atuar, mas a sua ação é parcial, fragmentária. Não há possibilidade de relação entre o parcial e o total. A parte não pode tomar-se o todo. Por conseguinte, ver é da maior importância. Ver é a atenção e só a desatenção pode criar problemas. Interrogante. Como posso estar atento a todas as horas? Isto é impossível. Krishnamurti. Tendes toda a razão. É impossível. Mas o estar cônscio de vossa desatenção é da máxima importância e não como estar atento a todas as horas. É a avidez que faz esta pergunta. Como estar atento a todas as horas. A pessoa se absorve toda no excitar-se para estar atento. O excitar-se para se tornar desatento é desatenção.
Não podeis excitar-vos para terdes beleza ou amor. Quando cessa o ódio, nasce o amor. O ódio só pode cessar quando lhe prestais toda a atenção, quando estais aprendendo e não acumulando conhecimentos a seu respeito. Comecai com toda a simplicidade. Interrogante: qual a utilidade de vossas palestras se, após ouvir-vos, não há nada para praticarmos? Krishnamurti: o ouvir e não o exercício que ulteriormente praticais é que é da máxima importância. O ouvir é ação instantânea, o exercitar-se é desatenção total. Não o fazeis nunca, só cometereis erros. O aprender é sempre novo. Sofrimento. Interrogante: já sofri muito na vida, não fisicamente, mas por motivo de morte, da solidão e da total inutilidade de minha existência. Tive um filho a quem amava extremadamente. Morreu num acidente. Minha esposa abandonou-me, causando-me com isso uma grande dor. Creio que sou como milhares de outras pessoas da classe média, possuidoras de dinheiro suficiente e um emprego fixo. Não me estou queixando das circunstâncias, mas desejo compreender o significado do sofrimento, sua razão de ser. Diz que o sofrimento traz sabedoria, mas tenho notado exatamente o contrário disso. Krishnamurti, eu gostaria de saber o que aprendestes do sofrimento. Aprendestes alguma coisa? O que vos ensinou ele? Interrogante. Ensinou-me de certo a não me apegar a pessoas, um certo azedume, a me manter a certa distância e a não me deixar arrebatar pelos meus sentimentos. Ensinou-me a ter muita cautela para não me deixar ferir de novo. Krishnamurti. Assim, como dizeis, ele não vos ensinou sabedoria. Pelo contrário, fez-vos mais solerte, mais insensível. Pode o sofrimento ensinar alguma coisa, exceto as óbvias reações de autoproteção? Interrogante. Sempre aceitei o sofrimento como parte de minha vida, mas, por alguma razão, sinto agora que gostaria de livrar-me dele, desse vulgar azedume e indiferença, sem tornar a passar pelas dores do apego. Minha vida é tão sem sentido e tão vazia, totalmente egocêntrica e insignificante. Uma vida de mediocridade, e essa mediocridade talvez seja a maior das tristezas. Krishnamurti. Há a dor pessoal e a dor do mundo, a dor da ignorância e a dor do tempo. Ignorância é falta de autoconhecimento e a dor do tempo é a ilusão de que o tempo pode curar e transformar. A maioria das pessoas estão nesta rede dessa ilusão e ou rendem culto ao sofrimento ou dão explicações para ele. Mas, tanto num caso como noutro, ele continua a existir e uma pessoa nunca pergunta a si própria se ele pode terminar. Interrogante. Mas eu estou perguntando agora se ele pode terminar e como. Como posso pôr fim? Sei que nada adianta fugir dele ou a ele resistir com azedume ou indiferença. Que posso fazer para pôr fim à aflição que há tanto tempo venho suportando? Krishnamurti. A autocompaixão é um dos elementos do sofrimento. Outro elemento é estar apegado a alguém e estimular ou nutrir nessa pessoa apego a vós. O sofrimento não vem apenas quando o apego nos trai, mas sua semente já se encontra bem no início do apego. Em tudo isso, o mal é a total falta de autoconhecimento. Conhecer a si próprio é pôr fim ao sofrimento. Temos medo de nos conhecermos porque nos dividimos em fragmentos bons e maus, ignóbeis e nobres, puros e impuros. O bom está sempre a julgar o mau e esses fragmentos vivem em guerra uns com os outros. Essa guerra é o sofrimento. Pôr fim ao sofrimento é ver o fato e não inventar o seu oposto, já que os opostos se contêm mutuamente. Percorrer essa galeria de opostos é sofrimento. Essa fragmentação da vida em alto e baixo, nobre e ignóbil, Deus e demónio, gera conflito e dor. Quando há sofrimento, não há amor. O amor e o sofrimento são incompatíveis. Interrogante. Mas o amor pode infligir sofrimento a outrem? Posso amar uma pessoa e, ao mesmo tempo, causar-lhe dor? Krishnamurti. Se amais, sois vós que a causais ou é ela própria? Se a outra pessoa vos tem apego,
estimulado ou não por vós, e vós a abandonais e ela sofre, foste vós ou foi ela própria que criou esse sofrimento? Interrogante, quereis dizer que eu não sou responsável pelo sofrimento de outrem, mesmo quando seja por minha causa? Como é, então, que termina o sofrimento? Krishnamurti, como dizemos, só quando nos conhecemos completamente termina o sofrimento. Podeis conhecer-vos num relance de olhos ou esperais conhecer-vos após uma longa análise? Pela análise não vos conhecereis, só vos conhecereis nas relações sem acumulação de momento em momento. Isso significa estar cônscio, sem nenhuma escolha, de tudo o que se está passando realmente. Significa ver-vos a vós mesmo como sois, sem o oposto, o ideal, sem conhecimento do que foi, sem vos olhais com os olhos de ressentimento ou de rancor. O que vedes recebe o colorido do passado. O despojar-vos continuamente do passado, quando estáis vendo a vós mesmos, é libertar-vos do passado. O sofrimento só termina quando há a luz da compreensão, e essa luz não é acendida por uma só experiência ou só um lampejo de compreensão. Ela se acende a si própria a todas as horas. Ninguém vos-la pode dar, nenhum livro, nenhum artifício, nenhum instrutor ou salvador. A compreensão de vós mesmos é o fim do sofrimento.